O homem exterior e o homem interior. Eu falo sempre espontaneamente o que me nasce. Quero saber, o que é exatamente o que vocês querem saber? Estudante. O que é mestre? Mestre. Mestre? Os que nascem do coração, mas não preconcebidos na mente, é interessante que nasça de instante em instante, de momento em momento, esses que sofrem aqui e agora. Querem saber algo sobre a fé? Pois bem, o que aqui acontece é que as pessoas confundem a crença com a fé, e este engano é de tipo geral, confundem sempre a ginástica com a magnésia, e é difícil poder tirar essa tolice da cabeça das pessoas, não é? Acreditar que a fé é a mesma crença. A realidade dos fatos, para o meu modo de ver e de entender essas coisas, é que, antes de tudo, aquele que quer chegar a ter fé de verdade, tem que chegar a desdobrar-se em dois, o homem exterior e o homem interior. Enquanto, por exemplo, um não conseguir desdobrar-se psicologicamente, pois, segue como homem exterior. O homem exterior, de onde vai tirar a fé? É preciso dar nascimento, em um, ao homem interior, o novo homem deve nascer em um. Esse homem interior não é outra coisa senão o homem psicológico. O homem interior está colocado em um nível superior ao homem exterior. O homem exterior, em todo caso, não é o homem interior. É necessário renascer, diz Jesus, da água e do Espírito, e todos os evangelhos do grande Cabir Jesus visam a isso, ao renascimento do homem interior. Ele quer que surja o homem interior em cada pessoa, isso é o que deseja o grande Cabir. As mensagens de Jesus não são dirigidas ao homem exterior, digamos, Jesus não vinha disposto a perder o tempo miseravelmente, dando ensinamentos exclusivos para o homem exterior. Os ensinamentos de Jesus têm um único objetivo, que é renascer da água e do Espírito. Quer que em nós renasça o homem interior, que nos desdobremo-nos em dois. Obviamente o homem superior nasce dentro de nós em um nível superior, em uma oitava superior. O homem inferior, o homem comum e corrente, está colocado sempre no nível de tipo inferior, isso é ostensível. Assim que Jesus não se interessa muito porque o homem de nível inferior prossiga, mas sim porque renasce em nós o homem superior, quer que nasçamos da água e do Espírito, quer que cheguemos ao nascimento segundo, quer o desdobramento do homem. Quando um se desdobrou em si mesmo, ou se dividiu em superior e inferior, então tem uma experiência direta sobre o real. O homem exterior realmente vive em um mundo externo e unicamente pode saber sobre as coisas do mundo externo. O homem interior é distinto, vive em um mundo interior. Assim como há uma vida de tipo exterior completamente, há também outra vida de tipo interior. E é que o homem que renasceu da água e do Espírito é diferente. Quando isso acontece, o próprio homem exterior se submete à vontade do homem interior e atua em consonância com as leis do mundo interior, já é um homem diferente. É claro que, para que renasça em nós o homem interior, se necessita, antes que tudo, pois, reconhecer nossa própria nadidade e miséria interior. É claro que as pessoas comuns e correntes estão acostumadas a viver de acordo com as regras deste mundo, sentem-se perfeitíssimas e cheias de grandes virtudes, seu fulano de tal e tal, dona cicrana, etc. Pelo contrário, queixam-se de que não lhes são reconhecidos seus méritos, se trabalham em uma fábrica, pois, creem necessário que lhes paguem bem, que lhes aumentem o salário conforme os preços aumentam, novas pontas no ar. Aspiram sempre ao ascenso, simples soldados no exército. Pois, querem chegar a ser cabos, querem ser sargentos e querem ir progredindo pouco a pouco e lá, em seu interior sonham com chegar a ser generalíssimos, general de divisão. Por quê? Porque se creem cheios de méritos, creem que merecem tudo, e se trabalham em algum sentido, se fazem algum esforço, clamam seu pagamento, e se não lhes pagam, pois, protestam, sim, como não? Não é justo, eu trabalhei, lutei, tenho tais e tais méritos, no entanto a mim não souberam pagar, não souberam reconhecer meus esforços. Assim é o homem inferior. Mas para que nasça o homem interior um tem que se tornar diferente, isso é o difícil. Só chegando a reconhecer precisamente que um não vale nada, apesar de ter trabalhado muito duro dentro de si mesmo sobre sua psicologia, não é verdade? Composta do normal do homem exterior. O bom, de verdade,
é um chegar a compreender que os esforços que um fez são nada, um tem que chegar a entender que um é um imbecil no sentido mais completo da palavra. E isto que estou dizendo, não são meras poses de comediantes, nem tampouco fingidas mansidões ou atitudes pietistas, ou beatice de muito mau gosto, não senhores. Verdade que quando um examina sua própria existência, quando revisa sua própria vida, chega a descobrir que um é um idiota, que não vale nada, enquanto um crer que vale algo, não pode nascer em um homem interior, enquanto um crer que vale muito, seguirá sendo o que foi sempre. O homem da rua comum e corrente, o senhor que está atrás do balcão em uma loja, o boticário que prepara receitas, ou o vendedor de artigos de primeira necessidade, mas jamais o homem interior. O homem interior nasce em um como resultado de suas próprias reflexões. Se quer que nasça o homem interior em um, tem que se dar ao luxo de destruir realmente o que um é. O que é um mesmo? Um saco aí, de reações mecânicas absurdas, um saco de percepções, de simpatias e antipatias mecânicas, de luxúria, etc. Total, um cretino. Se um se dá conta de que é isso, nada mais que isso, tira as áreas de vaidade e se dedica de verdade ao que deve dedicar-se, à autodestruição do mim mesmo. Isto é algo que soa muito feio para as pessoas que se querem muito. A ninguém que tenha o amor próprio pode gostar destas palavrões que estou dizendo eu aqui. Pois, é assim. Quando um trabalha de verdade, sinceramente, está erradicando de sua psique o que deve erradicar-se, sua imbecilidade, sua idiotice, cretinismo, ares de grandeza, sua autoimportância, etc. À medida que os elementos indesejáveis que levem seu interior mesmo se reduzam a cinzas, a essência, a consciência vai se liberando, isso é ostensível, vai ressurgindo em um, essa consciência liberada é fé, mas fé de verdade, não crenças, essas crenças não servem para nada. Falo de fé, que é sapiência. Obviamente que, à medida que a essência se libera, aumenta a sapiência. Quando a totalidade do ego é destruído, aniquilado, a essência, o homem interior, fica completamente autoconsciente. Esse homem nascido da água e do espírito é fé verdadeira, é o homem de fé, não a fé, a crença aquela do carvoeiro, nem o que ensinaram a um, os dogmas de tal ou qual religião, não me quero referir a isto. O homem consciente desprovido de ego, indubitavelmente por experiência direta, vívida, pode conhecer os enigmas do universo, pode experimentar de forma vívida os mistérios da vida e da morte, pode vivenciar isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, isso que não é do tempo, isso que é a verdade. Assim pois, enquanto não nos tenhamos dividido em dois homens, o exterior, comum e corrente, e o interior profundo, não seremos homens de fé, seremos homens de crenças mas não de fé. Tampouco podemos exigir de nossos estudantes um 100% de fé, isso da aquisição da fé, é algo gradativo. Se alguém liberou tão somente um 5% de essência, pois terá um 5% de fé. E se é um 10% de essência o que conseguiu liberar mediante a trituração e desintegração de alguns elementos psíquicos indesejáveis, pois terá um 10% de fé. E o que dissolveu um 50% de ego, pois terá um 50% de fé. E o que conseguiu 100% de destruição do ego, em outros termos, o que conseguiu liberar um 100% de sua essência, tem um 100% de fé, é o homem de fé íntegra. Mas ao repetir isto de fé, temo muito que creiam que se trata da fé do carvoeiro ou da crença. Quando digo fé, refiro-me à sapiência, a conhecimento. O homem interior tem direito a conhecer por experiência mística direta a verdade, tem direito a experimentar com os mistérios da vida e da morte, tem direito a trabalhar com os enigmas do universo. Pois então a fé é conhecimento autêntico, não da crença. Quem chega de verdade a ser homem de fé, tem que dar um nascimento em si mesmo, ao homem interior, quer dizer, tem que dividir-se em dois, o homem interior colocado em um nível, naturalmente, de uma oitava mais elevada, e o homem exterior colocado em um nível baixo do mundo em que vivemos. Enquanto continuarmos simplesmente vivendo como homens de nível inferior neste mundo tridimensional de Euclides, não será possível ter fé, nem tampouco ser possível conhecer de alguma forma os mistérios da vida e da morte, o real. Necessitamos dividir-nos em dois, desdobrar-nos. Quando um chega a reconhecer que dentro de si mesmo, nas profundidades do homem interior, há uma autoridade colocada em uma oitava mais elevada, submete-se a essa autoridade, então aumenta a fé,
mas um pode submeter-se a essa autoridade colocada dentro de um mesmo, colocada em uma oitava ascendente, ou seja, que um se desdobrou em dois. O homem interno se submete a essa autoridade, e o externo, por sua vez, se submete ao homem interior, e tudo fica submetido em geral a uma autoridade íntima, que não é outra coisa senão a de sua própria particularidade, a de seu próprio logoi, a de sua própria mônada, falando esta vez ao estilo Leibniz, a de seu pai que está em secreto. Enquanto mais obedeceram a essa autoridade, tanto nos céus como na terra, quer dizer, tanto no espaço psicológico como aqui no espaço tridimensional de Euclides, pois, tanto mais aumenta a fé. Antes de tudo, tem que dar-se conta que um não vale nada, e submeter-se à autoridade interior, profunda, não falo de uma autoridade exterior, claro, senão da vontade íntima. Se um se submete a essa autoridade íntima, a obedece, a fé aumenta. Para submeter-se a essa vontade interior profunda, um tem que reconhecer sua própria nadidade e miséria. Se um crer que vale algo, não se submete, e se não se submete tampouco aumenta a fé. Para que a fé se multiplique, necessita submeter-se a uma autoridade superior interior, profunda, à vontade do ser, à vontade de sua mônada particular. A mesma vontade pessoal que temos obviamente deve submeter-se a essa vontade interior profunda que se formou devido ao desdobramento humano. Então quando um se submete a essa vontade interior profunda, pois, então marcha bem, porque essa vontade interior profunda, por sua vez, se submete à autoridade interior do ser, muda, multiplicase a fé. Atua aqui no mundo real em consonância com as leis interiores e a vontade do ser, já é algo diferente, já não é simplesmente um robô, porque as pessoas comuns e correntes não são senão robôs, estão programados para tal ou qual profissão, para tal ou qual ofício, etc. Assim pois, que ter fé é importante. Mas ninguém poderá chegar a ter se não deu nascimento ao homem interior, se não chegou a desdobrar-se em dois, se não chegou a eliminar de sua psique os elementos indesejáveis que leva, posto que só assim surge a labareda da fé, que não é crença senão conhecimento e sapiência. Distingase entre conhecimento e crença, são diferentes. Creio que vocês estão me entendendo. Que mais tem para perguntar com respeito à fé ou com respeito à crença? Estudante. São elementos básicos o conhecimento dos 5 centros e a destruição dos egos, como mecanismos para adquirir a fé e o desdobramento. Mestre. Mecanismos para adquirir a fé? A fé não se adquire com mecanismos, a fé se obtém à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. Nenhum esforço mecânico pode transformar-nos, somente podem transformar-nos os esforços conscientes. A fé não se adquire senão desintegrando o ego, e o ego não se desintegra, repito, senão à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. Se afasta completamente dos mecanismos, nada tem a ver com os mecanismos. Alguma outra pergunta? Tem a palavra. Estudante. Mestre, gostaria de lhe fazer uma pergunta. A outra vez me mencionava o senhor, conversando, que em passados Mahamanvantaras, ou o passado Mahamantara, não o recordo bem, o senhor havia criado os corpos solares existenciais superiores do ser, cumprindo com o dever parlok do ser. Poderia ser um pouco mais específico neste sentido? Mestre. Bom, qualquer Demi Bodhisattva, não somente eu, criou, pois, os corpos existenciais superiores do ser em outros períodos de manifestação cósmica, não precisamente agora. Meu caso particular não é único, é um dos tantos casos que há, digamos, no megalocosmos. Sim, bem sabemos nós que existem os dias e as noites cósmicas, todo o universo tem tempos de atividade e tempos de repouso. Já lemos bastante o que dizem as leis de Manu sobre os dias e as noites de Brahma, isso é óbvio. Bem, que eu tenha criado os corpos existenciais superiores do ser em um mundo já desaparecido, isso não tem nada de raro nem de estranho. Dei-lhes forma, dei-lhes vida, pus na existência, da mesma forma em que vocês podem fazê-lo aqui no planeta Terra. A única coisa é que meus corpos existenciais não são criados no planeta Terra, portanto, como homem interior não sou do planeta Terra, no planeta Terra sou um estrangeiro, isso é óbvio. Sou original, digamos, de outro planeta. Quanto a meu guru, ele foi o que me instruiu em um mundo antiquíssimo, venerou profundamente, porque ele é, no fundo,
o autor de todas as partes autorrealizadas independentes, autônomas de meu próprio ser, portanto venerou. Graças a ele pude conhecer a ciência que me permitiu criar os corpos existenciais superiores do ser. Alguma outra pergunta? Estudante. Mestre, pode nos dizer algo sobre a entropia? Mestre. E que lhes dizer sobre a entropia? É algo que está à vista. Se pões uma marmita cheia de água quente junto a uma marmita cheia de água fria, vereis como se precipita a entropia, há uma troca de calor e de frio, e por último, triunfa a entropia e ambas ficam iguais. Milhões de pessoas atualmente, por exemplo, estão metidas dentro do caminho da entropia, como não trabalham sobre si mesmas, a cada dia se tornam mais imbecis, a mente vai lhes atrofiando, os centros da máquina orgânica cada vez estão mais degenerados. Já não lhes trabalham todas as áreas do cérebro, e assim, chegará o dia em que a lei da entropia os igualará a todos lá embaixo, no Tártaros. 2178 Não se fixaram vocês como a entropia iguala às pessoas? Alguém pode ser enterrado em um caixão de ouro e outro em um caixão de madeira, e por muito bonita que seja a sepultura, a longo prazo ficam iguais, tão ossudos um como o outro. A caveira iguala a todos, isso é óbvio, essa é a entropia. Assim que estes humanoides que povoam a face da Terra, estes bípedes tricerebrados ou tricentrados, um dia serão todos iguais, degenerados e incapazes, tão iguais, que mal se distinguirão um do outro. Observemos a Terra, dizem que a cada dia vai andando devagar, quer dizer, que a rotação sobre seu eixo é assim, a cada dia mais lenta, devido pois às altas marés e ao atrito das águas. Por outra parte, o Sol dizem que vai esfriando. Não penso eu assim, mas sim digo que conforme a atmosfera terrestre vá rareando, irá perdendo a capacidade para analisar e decompor os raios do Sol em luz e calor. A Lua, ao passo que vamos, irá se afastando, se diminuir a velocidade de rotação, assim pensam e eu creio que sim, isso é entropia. Um dia esta Terra será outra Lua a mais, a entropia a terá igualado. Por enquanto, veja a mola como está marchando, toda sob a lei da entropia. Como se encontram os mares, já estão pois convertidos em lixeiras, peixes moribundos, rios contaminados, morrem as criaturas, a atmosfera contaminada com os sóis, os frutos da terra adulterados. Isso é óbvio. Os pseudosábios, que tudo sabem, acabaram com os frutos verdadeiros da terra, agora já não encontram nem maçãs para comer e nos toca engolir tachos, laranjas da Califórnia sem sementes. Ter-se-á visto coisa mais estúpida? Claro, eis aí a lei da entropia, os sabichões, satisfeitos de sua sabedoria, sem saber que o que fizeram é degenerar os vegetais, fazendo-os marchar pelo caminho da entropia. Ao passo que vamos, as terras irão se tornando estéreis, as explosões atômicas, pois, acabaram de fazer o seu agosto, e se prosseguir assim, um dia a Terra ficará igualada, então será outra Lua. Afortunadamente a sabedoria, digamos, do Telmegalogos, tem tudo muito bem calculado, já sabemos nós que somente mediante a transformação é possível vencer a lei da entropia, pois a transformação inclui sacrifício, isso é ostensível. Por exemplo, se um sacrifica o desejo sexual, essa força transformada em outra coisa, cristaliza o poder, dentro dele, no ser, cristaliza nos corpos existenciais superiores do ser. Se um sacrifica a ira, aparecerá a gema preciosa da mansidão, se sacrifica a ânsia de dinheiro, a cobiça insuportável, nascerá em um, pois, o altruísmo, se sacrifica a inveja, manifestar-se-á em a filantropia, o desejo de trabalhar pelo próximo, a alegria pelo bem alheio, quer dizer, que não pode haver transformação se não há sacrifício. O petróleo em uma locomotiva, por exemplo, se sacrifica. Em nome de quê? Da energia que põe em movimento todo o trem, isso é sacrifício. E se a máquina é de carvão, como eram as antigas, se sacrifica esse combustível. Para quê? Em nome da energia, em nome do movimento do trem. Sim, quando um sacrifica uma força inferior em nome de uma superior, há transformação. O que acontece é que como o resultado é tão distinto, porque vejamos, por exemplo, um combustível como o carvão, é distinto da energia do comboio, ao ser sacrificado, se converte em algo tão distinto, pois, da energia que põe em movimento ao comboio, é completamente distinta da energia do carvão, são diferentes.
Assim também, quando um homem sacrifica seus impulsos sexuais, o resultado dessa energia vem a ser os corpos existenciais superiores do ser, veem que distinto, veem que diferente é o resultado. Assim, pois, se sacrifica durante o coito o esperma, a energia liberada dá origem ao homem interior profundo e então se escapa da lei essa tão horrível da entropia degenerativa. A Terra atual, por exemplo, está completamente marchando de acordo com a lei da entropia e se não há um grande sacrifício, ficará igualado o dia de amanhã, convertido em uma lua a mais, mas como não se terminou o programa, cada planeta tem que ter suas 7 raças, antes de se converter em lua, pois há que fazer um grande sacrifício. Se necessita a catástrofe, o sacrificador vai ser o Telmegalogos. Se necessita uma catástrofe, para quê? Para poder transformá-la, há que sacrificar esta terra, esta humanidade, tudo isto há que transformá-lo, sacrificá-lo. Se necessita uma transformação e como resultado dessa transformação de energias, ressurgirá uma terra nova com sua idade de ouro e sua beleza. De maneira que a catástrofe é uma necessidade indispensável para poder vencer a lei da entropia. Se não houvesse essa catástrofe, a lei da entropia, pois, terminaria igualando a Terra com a Lua, seria uma Lua mais antes de tempo, mas graças à transformação que se vai produzir com esse sacrifício, que será uma catástrofe, surgirá uma nova idade de ouro e uma nova humanidade. A Terra, pois, está agonizando, a entropia está levando pouco a pouco até ser Lua. Isto pode saber qualquer pessoa que tenha um pouquinho de visão. Só mediante a transformação se pode conseguir que ainda não se converta em lua, que surja de entre o caos, pois, algo novo. Pois sim, a transformação que se vai realizar, se fará sobre a base do sacrifício e terminará com uma grande catástrofe. Cristo mesmo se sacrificou no Gólgota para vencer a lei da entropia, e ao deus Mitro punham sobre um touro, aí, com a faca cravada sobre o lombo do animal, do sangue que emanava do touro esse sagrado, brotavam as plantas e tudo que é, tem sido e será. Isso nos diz o mesmo, sacrifício, indispensável para a transformação, transformação urgente para transcender a entropia. Se um não faz nada, se não sacrifica ainda que seja suas próprias amarguras, será vítima da lei da entropia. As pessoas não têm vontade de sacrificar-se, não. Não compreendem a lei do sacrifício, ou creem que se pode fazer uma obra profunda sem sacrifício. O qual é absurdo, pois se um começa com muito entusiasmo, por exemplo, a fazer um trabalho mas sem o ânimo de sacrificar-se, cedo ou tarde entrará a lei de entropia em ação e fracassará seu trabalho, mas se um começa fazendo um trabalho sobre a base do sacrifício, produzirá transformações incessantes e sua obra crescerá e será fecunda por toda parte, é claro. Deve começar por sacrificar ainda que seja seus próprios sofrimentos. Eu lhes asseguro a vocês que a gente está disposta a sacrificar seus prazeres e até seus vícios, seu dinheiro, mas menos nunca seus sofrimentos. A gente gosta muito de seus sofrimentos, suas dores, gostam demais, tudo sacrificam menos seus sofrimentos, isso sim que não. Se um começa por sacrificar os sofrimentos, pode dar um grande passo e vencer a lei da entropia. Quem de vocês está disposto a sacrificar seus próprios sentimentos, a sacrificá-los de verdade, verdade? Estudante. Mestre. Esquecê-los, sacrificá-los, transformá-los, não volver a pensar nesse sofrimento jamais. Transformá-lo em pura alegria, e nunca mais se lembrar de que existiram. Tenhas em conta que a gente fala de suas experiências, dos sofrimentos pelos que passou, das amarguras que teve, chegou a fazer, o que hoje é, graças a ter sofrido tanto. Raro é o que está disposto a sacrificar seus sofrimentos. A gente não tem vontade de sacrificar seus sofrimentos. Para quê? Estudante. Por que não está disposta? Mestre. Gostam muito deles. Quem não gosta? Sim, observa tu as pessoas, olhai-as, tu és homem prático. Observa a psicologia das pessoas e verás como querem seus sofrimentos. Todo mundo gosta deles, e se vangloria neles, gozam recordando-os. Quando eu passei por tantas e tais coisas, quando vendia docinhos na rua para um dia chegar a ser o que sou, o doutor fulano de tal, ou o poderoso senhor de tal empresa. Eu, que vendia jornais, eu que dormia nas calçadas. Quanto sofri! A gente quer demais seus próprios sofrimentos.
Estudante. Mestre. Sim, e gozam. Os ricos que dizem estar poderosos e felizes, em seu luxo, recordam seus sofrimentos, de quando em quando, assim se sentem autoimportantes, recordando-os. Estudante. A dissolução dos sofrimentos é com o mesmo mecanismo que um utiliza na dissolução dos problemas? Mestre. O mesmo sistema das transformações, tudo se transforma mediante o sacrifício. Sacrifique seus sofrimentos, erradique de si mesmos os eus que os produziram e ficarão sacrificados os sofrimentos, os eus dos sofrimentos há que erradicá-los, há que desintegrá-los, há que pulverizá-los, reduzi-los a pó, e essa energia que resulta daí, produz uma transformação que faz de um homem diferente, e vence a lei da entropia. Pode-o investigar no interior da pança da Lua, o que acontece nas entranhas de nosso vizinho satélite. Ali verão um grupo de ocelenitas que pertenceram a pessoas de tipo lunar, quando esse satélite esteve habitado, um dia esteve habitado há tempo esse satélite, isso é certo. Muito antes de que esta Terra em que vivemos viesse à existência. A Lua é muito antiga, quando teve vida de verdade, pois teve gente também, humanidade, e hoje em dia encontra uns restos dessas pessoas entre os euselenitas dos mundos infernos lunares, são todos iguais, não se distinguem um do outro. Já os igualou, completamente, a lei da entropia. Da mesma forma em que iguala dois cadáveres a longo prazo, ainda que um tenha sido sepultado em caixinha de ouro e o outro em caixa de pau, não é? Estudante. Mestre. A lei da entropia se encarrega de igualar aos ricos e aos pobres e a todo mundo, essa é a crua realidade dos fatos. Assim que, se um não faz algo, se um não transforma, se não se sacrifica ou sacrifica algo, não se transforma, e se não se transforma, a lei da entropia o engole, isso é óbvio. Vale a pena refletir em todas estas coisas. Estudante. Uma pergunta intelectual, mestre. Como se divide, etimologicamente a palavra entropia? Mestre. Bom, a mim não me agrada estar dividindo tanto as palavras. Mas, em todo caso, essa é uma palavra grega que significa transformação. Estudante. Mestre. Em grego significa transformação. Estudante. Em resumo, poderia-se dizer que a entropia é uma lei de nivelamento e igualação em níveis inferiores? Mestre. A entropia é uma lei involutiva, descendente, de caráter igualativo e, que em grego signifique transformação. Bom, é assim. Isso tem outra acepção. Não se pode vencer a lei da entropia sem a transformação, isso é óbvio. Mas nós no Ocidente não lidamos, nem no mundo moderno se lhe dá, estritamente, o nome de transformação à entropia. Dizemos que há que vencê-la com a transformação, e a transformação, sabemos, que somente se produz mediante o sacrifício de uma força inferior em nome de uma superior. Estudante. Uma lei superior, lava a uma lei inferior? Mestre. Desde outro ângulo poderíamos afirmar isso, mas não é isso que estamos colocando neste tema. No entanto, já que te agrada tratar outras leis, com muito gosto te aponho entre aspas e sublinhada, quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Para que uma lei inferior seja transcendida por uma lei superior, se necessita que a lei inferior seja sacrificada pela superior, não é? E quando se sacrifica, então vem a transformação e a transformação converte a lei inferior em superior. Estudante. Como no caso de que se necessitam duas raças mais, a sexta e a sétima, e como se necessitam, então, há uma lei superior que vai ocasionar os sacrifícios para que se cumpra essa lei. Quer dizer, vai superar a entropia, vai lavá-la, vai apagá-la? Mestre. Na entropia, a longo prazo, produz-se desordem, não é? Como vemos nós entre os átomos e moléculas de um cadáver, há desordem. Em uma biblioteca, por exemplo, se não se limpa, se não se põe uma ordem, pois se vai amontoando livro sobre livro, papel sobre papel e a longo prazo isso é um caos que ninguém entende, uma desordem. Em troca, na transformação é diferente tudo, na transformação produz-se uma ordem,
uma ordem atômica, me tem deixado a mim pensar que em qualquer molécula do universo encontramos ordem, nas pétalas de uma flor a ordem, nos prótons e elétrons de um átomo a ordem. Obviamente, se existe a ordem em um átomo ou em uma molécula, então, quer dizer que há uma força ordenadora, porque eu não poderia conceber uma ordem em uma molécula de cobre ou de amido, sem uma força ordenadora. Agora, uma força ordenadora tem que ser uma força inteligente, porque eu não poderia aceitar jamais uma força ordenadora surgida do acaso, porque o acaso não é inteligente. Agora, se o acaso é capaz de produzir essa força ordenadora, indubitavelmente esse acaso deixa de ser acaso, se converte em um princípio inteligente. Assim que, por lógica exata podemos dizer, que o princípio diretriz ordenador de tudo o que é, tem sido e será, é o demiurgo criador, só essa força ordenadora maravilhosa, que pôs em existência os universos, pode realizar transformações extraordinárias. Mas se um não utiliza essa força ordenadora, então a lei da entropia, pouco a pouco, vai produzindo a desordem das moléculas, a desordem dos átomos, a desordem da mente, a desordem dos princípios psicológicos, e assim terminaremos todos igualados, convertidos em algo que não tem a menor importância. Essa é a crua realidade dos fatos. Estudante. Mestre, gostaria que nos conte algo sobre como é 3% que tem um ao nascer, porque alguns autores dizem que é um 3% de essência todavia, que digamos, é um embrião, de essência pura que vai crescendo, à medida que se vai alimentando a personalidade. Como é essa essência? Como nasce e como se desenvolve? Mestre. Bom, antes de tudo, partamos de onde vem a essência. Vem de onde? Possivelmente venha ela da galáxia, eu digo que vem de mais além da galáxia. Nisso há muitos conceitos. Em todo caso, para mim, a essência vem das estrelas do firmamento. Normalmente, se diz que vem desde do infinito, pelo menos desde este infinito que conhecemos. Desce a galáxia, da galáxia passa, pois, ao Sol que nos ilumina, do Sol que nos ilumina vem, pois, até os planetas, dos planetas vem a Terra. Bom, e até se pode falar na linguagem da música, não é? Eu sempre pensei que há vários infinitos. O infinito de Einstein, para mim, é um infinito. Disse Einstein, o infinito tende a um limite. E isso é certo. O infinito de Einstein, até onde os telescópios podem perceber, dentro de uns 600 mil anos-luz, deve estar formado, como média, por umas 100 mil galáxias, cada uma com 100 mil milhões de sóis. Todo esse infinito de Einstein ressoaria com a nota SI da escala musical. Mas não se pode dizer que o infinito de Einstein é o único infinito. Para além do infinito há um espaço vazio, e para além do espaço vazio há outro infinito, e para além desse infinito há um espaço vazio, e para além do espaço vazio há outro infinito, e isso não tem limites jamais em matemáticas. Se pensamos nós nos vários infinitos, que podem ser demonstrados mediante as matemáticas transfinitas, então compreenderemos que as possibilidades para nós são também transfinitas. Poderíamos dizer que infinito mais infinito é igual a infinito. Agora, se lhes convido a somar vários infinitos, venha se demonstrar os vários infinitos. Mas aqui já não se usam nem sequer os números, em matemáticas usam-se signos diferentes. O símbolo, por exemplo, do infinito usa-se para as operações. Em todo caso quero lhes dizer o seguinte, este infinito de Einstein ressoa com a nota SI da escala musical, a galáxia na qual vivemos nós ressoa com a nota Lá, o Sol que nos ilumina com o Sol, os planetas que giram ao redor do Sistema Solar, com a nota Fá, a Terra em que vivemos com a nota Mi, as entranhas da Terra com a nota Ré. O Dó para o absoluto, o SI para o infinito, Lá para a galáxia. Sol corresponde ao Sol que nos alumia, Fá aos planetas que giram ao redor do Sol. Mi à superfície da Terra. Ré às entranhas da Terra ou mundo dos infernos. Logo volta o Dó do absoluto, das entranhas dos metais para baixo, de baixo para cima iríamos começando com o Dó do absoluto, Ré das entranhas de nosso mundo, Mi com as variações orgânicas, Fá com os planetas que giram ao redor do Sol, Sol, o Sol que nos ilumina, Lá, a galáxia, SI, o infinito para logo voltar a chegar à nota Dó, Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Lá Sol Fá Mi Ré Dó.
Todo este respectivo ordem se processa com as oitavas da lei sagrada do Heptaparapárshinok. De maneira que este infinito de Einstein se move na orquestração das esferas, é algo que caminha, que tem vida. A essência provém da galáxia em que vivemos com a nota Lá, com a nota Sol atravessa o Sol que nos ilumina, com a nota Fá atravessa os planetas do Sistema Solar. Lamentavelmente a essência ficou enfrascada devido a certa equivocação de alguns indivíduos sagrados, entre toda essa multiplicidade de elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo, o ego. Há que romper pois esse grosso monte de elementos indesejáveis, se é que queremos que a essência regresse de onde veio. Necessitamos, antes de tudo, que o centro magnético colocado na humana personalidade seja transferido completamente, como dizíamos em um dos capítulos passados, à essência. Para poder chegar a transferir o centro magnético desde a personalidade ao absoluto, se necessita de verdade meter-se a trabalhar sobre si mesmo. Se não se faz, como será possível? Essa é minha resposta no que diz respeito à essência. Estudante. Venerável mestre, o ano 2500 será definitivo para o planeta Terra? Mestre. O ano 2500 é simbólico. Se somamos o 2 com o 5 nos dá 7. E isso nos recorda o sétimo selo do Apocalipse de São João. A humanidade rasgou 6 selos, falta que rasgue o sétimo selo. Contudo, o dia e a hora ninguém a sabe, senão o Pai, assim está escrito e assim será. Em todo caso, o que sim posso lhes assegurar é que o cataclismo final está mais perto do que as pessoas pensam. Estudante. Quero que deixe mais ou menos especificados 4 tipos de Anasmussen, é muito interessante sabê-lo. Mestre. Há 4 tipos de Anasmussen. Há Anasmussen de primeiro grau, o que somente tem o corpo planetário, nada mais, não criaram os corpos existenciais superiores do ser, não tem senão o corpo planetário, nada mais, na hora da morte são mortais, claro que tal classe de sujeito em vida acumulam um algo, fatal, perigoso em parte, com as mesmas atividades do ego em sua psique, na hora da morte o único que revive aí, é um monte de diabos que não tem nenhum valor, é lixo. A segunda classe de Anasmussen são aqueles que morrem tendo fabricado o corpo astral para seu uso particular, o criam, mas não prosseguem no trabalho esotérico, lhes falta continuidade de propósitos por falta de um centro de gravidade permanente. Não dissolveram os elementos indesejáveis de sua psique, dedicam-se à feitiçaria e à magia negra. Essa classe de criaturas, se não se resolvem a desintegrar os elementos indesejáveis de sua psique, em novas existências, lhes tocará forçosamente ter que se incorporar em organismos animais para poder eliminar as características de Anasmussen. Há uma terceira classe de Anasmussen que são os que fabricaram os corpos existenciais superiores do ser, mas que não dissolveram o ego. A estes não lhes resta mais remédio que eliminar o que tem de Anasmussen, dissolvendo o ego, ou definitivamente involuir entre as entranhas de a Terra. Praticamente são casos perdidos, abortos da mãe cósmica. Há uma quarta classe de Anasmussen, a dos bodhisattvas dos deuses que se deixaram cair, é claro que se não se resolvem a dissolver o que tem de Anasmussen, assim também lhes toca evoluir entre as entranhas da Terra, como estão fazendo Moloch e muitos outros. Assim vemos as 4 classes de Anasmussen.